sou nutricionista, né? Meu nome é Gabriela Cunha, trabalho na Pharma Special, nós somos distribuidores de ativos nutracêuticos. Tenho especialização na nutrição funcional, sei que tem algumas nutris funcionais aqui, né? Quem é da área da nutrição funcional aqui? Legal, alguns conhecem também. Tenho um mestrado em compostos bioativos, que foi onde eu trabalhei um pouco mais com essa área nutracêutica, e agora a gente tem feito esse trabalho de desenvolvimento de produtos e trabalho integrado ao marketing, área comercial na Pharma Special. Então, para eu conhecer um pouquinho melhor aqui o nosso público, quantos médicos? Médicos e médicas, legal. Nutricionistas? Certo, quase meio a meio, um pouquinho mais nutris, né? Então tá, bom, vamos começar. Esse primeiro tema da manhã é sobre saúde feminina e masculina. Eu tenho uma certa experiência na área clínica, nutricional, e ainda assim tenho feito muitas visitas técnicas, inclusive a alguns de vocês. Então a gente sabe que esse perfil de paciente hoje tem mudado um pouco, né? A gente tem um perfil padrão, que a gente reconhece que tem alguns fatores de riscos de saúde que são muito comuns. Então, vamos começar falando sobre algumas características dos homens que hoje frequentam o nosso consultório. Mas eu quero que vocês participem, tá? Não quero ficar aqui falando sozinha. Vamos ver se alguém pode me ajudar antes de eu começar a passar vários slides. O que vocês diriam sobre o perfil dos homens que procuram a clínica hoje? Alguém consegue fazer algum comentário? Algumas questões que vocês sempre encontram? Ou alguma busca em comum? Oi? Hipertensão, né? Sedentário. Estressado. Sinais de síndrome metabólica todos, né? Perfil lipêmico alterado, sobrepeso, obesidade. O que mais? Disfunção erétil. Disfunção erétil, também vamos falar disso, bem lembrado. Eu acho que muda um pouco o perfil entre que procura o consultório médico e que procura o consultório do nutrólogo, porque eu acho que a pessoa que vai procurar uma nutrição é uma pessoa que geralmente está querendo um passo a mais. Eu acho que está buscando mais uma mudança de qualidade de vida. Enquanto no médico é uma coisa mais heterogênea, aquela coisa do cara que vai com medo, olha, eu vim para a saúde, parece que ele tem vergonha, ele não quer, ele só quer resolver o problema, um remédio para resolver. Quando vai na nutrição, são públicos um pouco diferentes, em momentos de vida diferentes. Exatamente, até dependendo, claro, da especialidade médica também, né? Isso varia bastante. E com certeza a gente sabe que o público que procura o nutricionista geralmente tem mais um perfil de prevenção, ou não, né? Eu ainda tenho a sensação de que o homem em especial, ele busca o profissional de saúde, seja nutricionista ou médico, mais para tratamento, né? Ele vai quando ele já percebeu algum problema, ou então quando a esposa, alguém da casa leva, né? Vai até junto na consulta, às vezes presta até mais atenção, né? A esposa presta até mais atenção na consulta e nas orientações do que o próprio paciente. Então a gente percebe um pouco disso. Mas algumas características que vocês apontaram aqui realmente são muito comuns, inclusive não só na nutrição, mas nas especialidades médicas também. Vamos falar um pouco do estilo de vida desse homem hoje, né? Acho que está um pouco pequeno para vocês enxergarem aí atrás, mas olha, não se preocupem, a gente vai disponibilizar para vocês essa palestra depois, não precisam se preocupar. Se quiserem tirar foto, é tranquilo, mas não precisam ter essa preocupação, que a gente disponibiliza. Em relação à vida profissional, esse homem hoje ocupa a maior parte dos cargos ainda de gerência e de coordenação, né? A gente conhece hoje o mundo corporativo, a maior parte desses cargos de chefia ainda são ocupados por homens, o que nos remete a uma pressão muito grande, a um estresse crônico que tende a ser maior no homem nesse sentido profissional. E ainda quando esse homem ocupa alguns cargos operacionais, eles exercem atividades que exigem um grande esforço físico, né? Um maior esforço físico. Então o desgaste do organismo também está presente, só que de uma outra forma. E uma outra questão importante, né? Que no Brasil o homem ainda é o principal provedor da família. Então, todas essas questões
o levam a esse estado, ao estado de estresse emocional, ao estado crônico, tanto pela pressão de trabalho ou pelo desgaste físico, ou mesmo pela responsabilidade em relação à família. Ainda mais nessa época de crise, a gente percebe, né, que a preocupação é maior, o estresse emocional fica maior ainda. Em comparação à saúde das mulheres, como nós acabamos de citar, né, esses homens hoje ainda têm uma assiduidade menor às clínicas de saúde. A maior parte dos pacientes de vocês provavelmente ainda é mulher. O consumo de alimentos naturais por parte desse público ainda é menor, né? O consumo de frutas, verduras e legumes é menor por parte dos homens. A prevalência de tabagismo e de etilismo por esse público ainda é maior também em comparação com as mulheres. E também a incidência de obesidade tem sido mais crescente entre homens do que em mulheres. Ainda que essa prevalência hoje seja maior entre as mulheres, a tendência é de que daqui a algum tempo os homens tenham sobrepeso e obesidade em uma prevalência maior do que mulheres. E tudo isso leva a quê? Leva a uma maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis e uma menor expectativa de vida. Sobre essas questões eu não vou levar muito tempo, porque eu tenho certeza de que vocês já têm bastante conhecimento nessa área. Aqui só um dado recente do IBGE, sobre a expectativa de vida do brasileiro, que mostra que de 2000 até 2010 a gente percebeu um aumento dessa expectativa de vida, de uma forma geral, mas os homens ainda têm uma expectativa de vida mais baixa, que hoje está em torno de 69 anos, enquanto a mulher está com uma expectativa de vida em torno de 77 anos, o que mostra, né, mais uma vez, a importância da prevenção das questões relacionadas à saúde. Um outro dado importante, recente também, é sobre as causas de morte dos homens no Brasil. As principais causas de morte são relacionadas a doenças do aparelho circulatório, ou seja, doenças cardiovasculares. Infarto, derrame, os homens ainda sofrem mais disso e ainda são levados a óbito nesse sentido mais do que as mulheres. E o que leva o homem hoje a buscar uma assistência de saúde? A gente fez um levantamento estatístico para ter uma ideia, né, de como eu falei, esse perfil de público vem mudado. O homem hoje também tem buscado alguns profissionais de saúde por questões estéticas, como, por exemplo, calvície. Hoje é uma questão importante para o homem. Acho que eu tenho que ficar mais aqui na frente. A disfunção erétil, como já foi citada, a baixa libido também é um motivo para o homem procurar as clínicas. As doenças cardiovasculares, que muitas vezes nesse caso ele é forçado, aí ele já vai quando ele já tem algum problema. A hipertrofia muscular, né, essa questão estética, acho que é mais por parte de nutricionistas, hoje a gente percebe mais em consultórios, né, homens que vão em busca de uma melhor performance durante o treino, ou um aumento de massa muscular. E entre idosos também a gente percebe a preocupação com a sarcopenia. E aqui a gente também elencou alguns fatores secundários que são associados, que não necessariamente são o motivo da queixa daquele paciente, mas que a gente muitas vezes percebe que aquele paciente tem. Por exemplo, insônia. Quantos aqui já perceberam, né, pacientes com problemas relacionados ao sono? Indisposição também, aquele cansaço sem motivo. Ansiedade, né, variações de humor, depressão, dizem que é o mal do século hoje, né? As gripes, as infecções recorrentes, né, problemas relacionados à imunomodulação, tabagismo e o etilismo também, como nós já comentamos, desgastes articulares até relacionados ao próprio sobrepeso que o homem tem. E o envelhecimento cutâneo hoje também já é uma questão estética importante que tem feito com que o homem busque acompanhamento profissional. Vamos falar um pouco agora sobre o perfil da mulher. Vamos ver se desse lado funciona melhor. Alguns desafios que nós percebemos em relação à saúde da mulher moderna. Esse quadro, essa imagem ilustra bem, né, o que a gente percebe hoje na rotina da mulher. Então, assim, vários fatores que afetam a saúde dessa mulher e a maioria deles está relacionada a essa tripla jornada. Então, a mulher tem que cuidar bem da casa, tem que ser uma boa profissional, tem que ser uma boa mãe,
e a saúde chega uma hora que não aguenta, né? Então, ansiedade a gente vê que é muito comum nesse público, a compulsão alimentar também é bastante comum, insônia e indisposição também, problemas relacionados às infecções recorrentes, problemas como candidíase, a gente percebe que é bastante comum também, uma TPM exacerbada, o uso de anticoncepcionais também tem trazido vários problemas à saúde dessas mulheres. A menopausa também é uma questão importante que faz com que a mulher busque o profissional, osteoporose, enfim, uma série de fatores. E em comparação com a saúde dos homens, alguns dados estatísticos bem recentes que a gente percebe, esse aqui é um dado da Organização Mundial da Saúde desse ano, mostra que a mulher ainda é mais sedentária do que o homem, talvez até por não ter tempo, né, por causa dessa tripla jornada, e elas tendem a ter muito mais depressão, tem 3 vezes mais depressão, segundo o Ministério da Saúde. Bom, agora vamos para os pontos mais novos, vamos dizer assim, né, em relação ao tratamento desse perfil, algumas novidades que a gente trouxe pela Pharma Special. Falando um pouco de estresse emocional, ansiedade e depressão, é importante a gente lembrar que esses fatores podem trazer outros problemas. Essas questões relacionadas ao humor, a estresse emocional, etc., elas podem levar a compulsão alimentar, insônia, indisposição, a própria redução da libido, que muitas vezes é motivo principalmente do homem procurar uma clínica, o tabagismo, o etilismo e outros vícios também. E a gente percebe que a maior parte dos tratamentos relacionados a essas, para melhorar, né, essa questão relacionada ao humor e ao estresse emocional, a maioria dos fármacos trata o sistema nervoso central de uma forma a agir sobre a modulação de neurotransmissores como serotonina ou como a própria dopamina. E aí vem a nossa questão, e as endorfinas? A gente aprende, né, na faculdade que a endorfina também é um neurotransmissor importante relacionado ao relaxamento, mas poucos profissionais ainda utilizam esse artifício para poder melhorar o perfil de saúde desse paciente. Então, falando um pouquinho do conceito de endorfinas, elas são neurotransmissores produzidos principalmente no sistema nervoso central, no hipotálamo e na hipófise, e também em outros tecidos periféricos, como a derme, por exemplo. Os fibroblastos são células que produzem endorfinas. As funções principais das endorfinas são relacionadas à sensação de bem-estar e de prazer, sensação de relaxamento. Então, a gente já pode pensar naquele paciente compulsivo, naquele paciente com variação de humor, né, a necessidade que ele tem de ter uma produção adequada de endorfina para ter um relaxamento melhor, né. A analgesia também é importante quando a gente pensa no atleta, né, na pessoa que tem dores musculares. E a modulação das endorfinas, ela leva a uma redução da compulsão alimentar e de vícios, redução de ansiedade e depressão, pode promover também uma melhora da libido, principalmente quando essa baixa libido está relacionada a um estresse emocional, a uma ansiedade excessiva, e também facilita a recuperação muscular pós-treino. Não que ela vá deixar de favorecer o rompimento de fibra muscular, mas ela só vai melhorar a sensação que o paciente tem em relação à dor. Existem mais de 20 tipos de endorfinas e as mais ativas são as beta-endorfinas. A suplementação para modular a beta-endorfina ainda é um conceito pouco explorado no nosso país. E é bem interessante pelo fato dela ter essa produção não só no sistema nervoso central, né? Essa produção em derme e outros tecidos. Então é bem importante que a gente comece a explorar esse conceito também. Bom, até então, quando a gente pensa em produção de beta-endorfina, a gente sabe que existem 4 principais fatores, né, que promovem essa síntese. A atividade física, o consumo de determinados alimentos, como o cacau, por exemplo, a exposição ao sol, que aumenta não só a produção de beta-endorfina, mas de serotonina também promove essa sensação de bem-estar, e a relação sexual também. Melhorando essa síntese de beta-endorfina, a gente consegue, como um todo, no organismo, um tratamento bastante adequado. Não só uma melhora na sensação de relaxamento,
mas também a gente consegue que o sistema imunitário funcione da forma adequada, sistema cardiovascular, respiratório, renal, reprodutivo. A beta-endorfina também participa da regulação de temperatura corporal, no processo de memorização, de concentração, de aprendizado, e aí a gente já pode pensar também em crianças que têm a hiperatividade. A gente sabe que hoje isso tem sido super diagnosticado, nem todos os casos, né, diagnosticados como hiperatividade são de fato, mas a gente percebe uma agitação mental grande, até às vezes pelo consumo de embutidos, por exemplo, contendo nitritos e nitratos, que tem uma ação importante em sistema nervoso central, favorecendo a agitação. Então a gente vê que também, provavelmente, a produção de beta-endorfina dessas crianças pode estar alterada e uma modulação nesse sistema pode favorecer o processo de aprendizado, de concentração. E o sono também, recebe uma influência das beta-endorfinas. Porém, isso aqui é uma informação também bastante relevante. O período de meia-vida das beta-endorfinas é muito curto. Ele dura em torno de 20 minutos, porque a gente tem ação de enzimas chamadas carboxipeptidases, que promovem a inibição, a degradação dessas beta-endorfinas. Então, embora as beta-endorfinas promovam toda essa sensação de relaxamento, de bem-estar, é aquela história, às vezes, de comer o chocolate e querer comer um pouco mais, fazer atividade física e precisar logo fazer novamente para ter essa sensação. Não que algum desses pontos seja ruim, mas a gente percebe que existe uma influência pelo fato desse período de meia-vida ser muito curto. E aqui vamos começar a falar um pouco sobre a parceria que nós temos com o pessoal do Instituto de Farmacologia Celular, que tem parceria com a Universidade de Malta, na Europa. E lá eles fazem diversos estudos com compostos que já são presentes na dieta mediterrânea há séculos, que tem uma segurança muito grande, mas que a gente consegue perceber ações específicas sobre alguns mecanismos, como esse, no caso desse, da potencialização da síntese de beta-endorfina. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse primeiro item, que é a flor de sal do Mar da Tunísia. Essa flor de sal ela é especial, ela tem uma alga chamada Dunaliella salina. Essa alga ela tem um crescimento maior nessa região do Mar da Tunísia, e o que se percebeu é que esse crescimento maior dessa alga, essa proliferação maior, é dada pelo fato dela conseguir ter uma síntese maior de beta-endorfina. Então, isso levou as pessoas do Instituto da Universidade de Malta a estudar um pouco mais esse composto, e aí a gente conseguiu perceber depois em humanos também e em estudos ex vivo que existe sim uma síntese de beta-endorfina mais significativa na presença desse composto. Associado a ele, nós temos a padina pavonica, que também é uma alga marrom presente há séculos na dieta mediterrânea, que promove uma melhora do meio extracelular. Então, ao mesmo tempo em que você tem uma flor de sal tunisiana que aumenta a síntese de beta-endorfina, nós conseguimos, com a associação com essa alga marrom, uma matriz extracelular mais íntegra, que vai favorecer a comunicação entre as células, e isso favorece a transmissão, a comunicação desse neurotransmissor. Esse estudo foi um estudo ex vivo, realizado pelo Instituto de Farmacologia Celular, com células humanas da derme. E aqui é importante lembrar uma coisa: a maioria dos estudos que vocês vão ver aqui são estudos ex vivo, ou seja, são feitas biópsias de células humanas que são tratadas com alguns compostos. Na Europa não se tem muito hábito de trabalhar com animais, por várias questões, e muitas delas a gente conhece aqui também. Tanto que de todos os estudos que eu vou mostrar para vocês, apenas um foi feito com animais. Então, nós temos estudos ex vivo, feito com células, né, retiradas através de biópsias, ou então diretamente os estudos feitos em humanos, como vocês vão ver também. Esse estudo foi um estudo ex vivo, feito com células humanas da derme, que são os queratinócitos e os fibroblastos, e o que a gente percebeu foi que, quando essas células foram tratadas com algum desses compostos de forma isolada, elas tiveram, sim, algumas delas tiveram um crescimento significativo, um aumento significativo de síntese de beta-endorfina, mas quando foram associados os dois compostos, que é essa última barra aqui roxa, essa síntese foi potencializada, especialmente 7 dias depois do tratamento, né, onde foi administrado diariamente esse composto de forma associada. Então, a gente percebe tanto em queratinócitos quanto em fibroblastos uma síntese aumentada
de beta-endorfinas na presença desse extrato de flor de sal do Mar da Tunísia e dessa Padina pavonica, que é a alga marrom. Esse outro estudo ex vivo associou esse mesmo extrato de flor de sal do Mar da Tunísia com a baunilha do Tahiti. A baunilha já é conhecida por alguns profissionais também por ter essa ação importante em promoção de relaxamento, sensação de bem-estar. Em especial, a baunilha da região do Tahiti tem uma concentração muito grande de vanilina e de ácido vanilmandélico. Esses dois compostos eles têm uma ação importante sobre essas carboxipeptidases que eu falei para vocês. Elas são compostos que inibem a ação das carboxipeptidases. E com isso a gente consegue prolongar o período de meia-vida. Então, ao mesmo tempo em que nós temos um composto que aumenta a síntese de beta-endorfina, mais a alga marrom, que favorece o meio extracelular para ter uma comunicação adequada de beta-endorfina entre as células, nós temos a baunilha do Tahiti também, que aumenta esse período de meia-vida para que seja maior do que 20 minutos. E com isso o paciente consiga uma ação prolongada das beta-endorfinas. Então, resumindo o que eu falei até agora, esses três compostos, né, a flor de sal tunisiana, estimula as células de tecido conjuntivos a produzirem mais beta-endorfina. A baunilha do Tahiti, ao mesmo tempo, aumenta o período de meia-vida por causa dessa inibição das carboxipeptidases. E a alga marrom é quem vai favorecer. Essa imagem aqui é de fibroblastos, né, de células da derme. Então, nós podemos pensar nesse meio extracelular todo íntegro, que vai favorecer essa comunicação entre as células, né, vai favorecer a saída das beta-endorfinas para que elas se comuniquem melhor entre as células. Esse estudo foi feito com humanos de um hospital do norte da França e foram 20 adultos que durante um mês receberam um composto que associava a Padina pavonica, a baunilha do Tahiti e o extrato de flor de sal do Mar da Tunísia. Eles receberam 200 miligramas por dia, sendo ministradas em 2 doses ao dia, né, 2 doses de 100 miligramas. Durante 4 semanas e a cada 7 dias era feita uma avaliação psicocomportamental desses pacientes. Era um questionário, né? A gente tem aqui o questionário todo aqui, com algumas questões mais genéricas relacionadas ao humor, outras questões um pouco mais específicas para o paciente poder lembrar sobre o dia a dia dele, se houve alguma situação de tristeza ou não. Eles fizeram de uma forma a poder cercar para que o paciente não fosse tendenciado a dar o mesmo tipo de resposta. Então, e claro, e aí no final houve uma contagem, né, houve uma pontuação, conforme a resposta de cada um, e com isso se chegou a um score que no final levou a essa publicação. Então, esse aqui é um score chamado de score de depressão, angústia e desânimo. Aqui foi aplicado no início do tratamento, depois no dia 7, dia 14, dia 21 e dia 28, e a gente vê uma tendência de queda, né, de redução desse score bastante significativa, com um R², que é um dado estatístico importante que mostra tendências, né, de curvas e que nos dá a entender que se o estudo fosse levado por um tempo maior, a tendência de chegar a zero, desse score chegar a zero, é muito grande. Então, vamos para a prática clínica e para questões Pharma Special. Agora nós temos esse composto da alga marrom Padina pavonica, da baunilha do Tahiti, da flor de sal do Mar da Tunísia. O nome comercial é Endorfil Nutri. Eu sei que alguns profissionais aqui já conhecem, já utilizam, já conversei até com alguns de vocês. E a gente tem as principais indicações para esse ativo são compulsão alimentar, vícios em geral, tabagismo. A gente tem até relatos de médicos que trabalham em parceria com a gente e que já falaram até sobre pacientes que conseguiram cessar o uso do cigarro através da administração do Endorfil. Redução em variação de humor, em ansiedade e depressão também. Para recuperação muscular pós-treino, ele também é bastante interessante. Para insônia e para melhora de libido também, quando isso está relacionado a estresses emocionais. Assim, a nossa recomendação de uso é de 50 a 100 miligramas 2 vezes ao dia.
E aí, em relação ao horário, sempre me perguntam isso, né? Isso depende muito. Depende, de repente, do horário em que você percebe que seu paciente tem se a questão for compulsão alimentar. É bom administrar próximo do horário em que ele tem esse problema relacionado à compulsão alimentar. Se o problema for insônia, em torno de umas 2 horas antes do paciente dormir, também é bem interessante. Ou espaçar bem, né, ao longo do dia, uma dose pela manhã e outra no fim do dia também. Mas não existe uma regra em relação a isso. Também pode associar com outros ativos, não tem interação, não tem problema nenhum. Esse Endorfil Nutri já é comercializado na Europa há um bom tempo, com esse nome de ciclotélia. Ele é comercializado, inclusive, sem prescrição. Todos os públicos utilizam, de criança a idoso, gestante também, há muitos anos e nunca houve relato de problema. Vamos agora passar para outro item, que é a questão do estresse e da resistência celular. E agora a gente vai entrar num conceito importante de proteínas de choque. Cada célula do nosso corpo tem em torno de 10.000 proteínas. Então, dá para a gente pensar, né? Nosso corpo são trilhões de células e cada uma delas com 10.000 proteínas. É um volume muito grande. E cada uma delas tem inúmeras funções que são essenciais para a sobrevivência. Os estresses celulares normalmente interferem diretamente na síntese dessa proteína, né? Então, que é o que gera a denaturação proteica, a produção de lixo metabólico, e isso pode ser muito deletério para o organismo. E aí é onde entra o conceito de proteínas de choque. Essas proteínas, é uma família gigante de proteínas que estão presentes em células animais, vegetais, células microbianas, eucariotas, procariotas. Então a gente percebe que ao longo da evolução das espécies, essas proteínas elas foram mantidas devido à importância dela para a sobrevivência celular. Se a gente pegar, por exemplo, a codificação genética de proteínas de choque humano e comparar com a codificação genética de drosófilas, por exemplo, a gente vê uma semelhança muito grande no sequenciamento. Então, que mostra que realmente durante toda essa evolução houve uma preservação grande dada a importância dessa família de proteínas. As principais funções conhecidas até então dessas proteínas são em situações de homeostase, elas garantem a síntese proteica de uma forma adequada. Elas recebem esse nome de chaperonas, que vem do inglês, chaperones, e que significa acompanhante. E essa acompanhante, nesse sentido do inglês, seria de uma mulher, uma senhorinha que cuida de crianças, que dá exatamente o sentido que essa proteína tem. Uma proteína já bem estabelecida que cuida de outras proteínas que estão sendo sintetizadas no momento. E em situações de estresse, as proteínas de choque têm uma função diferente, que é a de promover a resistência ao estresse e a sobrevivência da célula. Resistência para que em um segundo momento, quando a célula passe por aquela mesma situação de estresse, ela tenha uma resistência maior. É como uma vacina. Se a gente pensar na vacina, né? Quando o organismo tem um contato com o antígeno em baixa quantidade, ele tem uma resistência maior para que em um segundo momento ele consiga se defender melhor daquele mesmo antígeno. Então, a proteína de choque tem uma função similar. E a finalidade disso é proteger o nosso proteoma, proteger a nossa célula e eliminar os metabólitos tóxicos para que possa ser minimizado o impacto de agressores do ambiente em relação ao material genético, sobre o nosso material genético. Eu sei que esse é um conceito ainda pouco explorado, principalmente no meio da nutrição. Então, é importante a gente trazer essa parte conceitual primeiro. Como que essas proteínas de choque fazem a proteção celular mediante um estresse? Então, aqui a gente colocou um fluxo bem simplificado. Vamos pensar em uma situação de estresse agudo. Esse estresse normalmente gera uma alteração da expressão gênica. Com essa alteração de expressão gênica, a conformação das proteínas que vão ser sintetizadas vai estar alterada, muito provavelmente, e com isso a gente tem um acúmulo de proteínas impróprias, o chamado lixo celular dentro da célula. E aí, essa própria concentração de proteínas impróprias gera uma ativação das proteínas de choque, que vão, por sua vez, tentar controlar essa síntese, corrigir esse problema de alteração de expressão gênica. Ela vai garantir que a síntese de proteína seja feita de uma forma adequada, né, se reestabeleça.
Ela também promove uma remoção rápida das proteínas inadequadas, né, daquele lixo celular que já foi produzido, ou então, em algumas situações, ela consegue remodelar aquela conformação tridimensional proteica para que ela se restabeleça da forma adequada e essas proteínas sejam reaproveitadas. Consegue também uma rápida remoção de agentes estressores e promove, isso aqui também é bastante relevante. Então, aqui para exemplificar melhor, né, o que é essa questão da proteína de choque relacionada à síntese proteica? E que aqui, quando a gente fala em síntese proteica, dá para a gente pensar não só no nosso proteoma, né, na síntese normal, relacionada à manutenção celular, mas também na hipertrofia, né, na síntese de novas proteínas que aquele atleta busca, né, ou aquele praticante de atividade física busca no consultório quando vai nos procurar. Então, aqui, vamos pensar em uma situação de síntese proteica sem a presença de proteínas de choque e com as proteínas de choque. Não que necessariamente toda a síntese proteica tenha que acontecer na presença de proteínas de choque, mas algumas especificamente acontecem sim. E, especialmente em situações de estresse, é importante que ela esteja lá para garantir que o agressor já não interfira nesse meio. Então, naquele processo final de síntese proteica, onde existe a conformação tridimensional, existe o risco dessa conformação tridimensional ser feita da forma incorreta, quando as proteínas não estão presentes. E quando elas estão presentes, com o consumo de ATP, ela promove essa conformação da forma adequada e, com isso, garante que a síntese seja feita da forma correta. Aqui é uma tese recente de mestrado que tratou da questão das proteínas de choque relacionada à resistência celular. Eu achei essa frase bastante interessante porque resume bem o que nós estamos vendo agora. Uma pré-exposição de células a uma condição de estresse moderado, o suficiente para a indução de proteínas de choque, confere às células resistência a esse estímulo. Então, é aquilo que eu tinha falado no início. Em uma situação de um estresse moderado, seja uma atividade física, né, para falar em termos mais práticos. Uma atividade física a gente sabe que é uma situação de estresse. Seja um jejum prolongado a que o paciente foi submetido, ou mesmo um estresse programado no sentido ruim, uma exposição a agressores, uma exposição a metais tóxicos, metais pesados, que também é um outro fator de estresse. Quando esse estresse tem um nível moderado, ele faz com que a célula se torne resistente se ela passar por esse estresse em um segundo momento, quando existe a atuação das proteínas de choque. Então, essa tolerância ao estresse é provavelmente promovida pela recuperação das funções celulares durante o primeiro estímulo ao estresse. As situações de estresse em que nós sabemos que as proteínas são ativadas, que são conhecidas até então, né, porque isso começou com aquele primeiro item ali, inicialmente, em torno da década de 60, 70, eu acredito, quando começou a se estudar proteínas de choque, nós achávamos que elas eram ativadas apenas quando havia variação de temperatura. Hoje já se sabe que o estresse oxidativo, né, a presença de radical livre também ativa proteínas de choque, a presença de metais pesados no organismo e de outras toxinas também, e inclusive patógenos também, né, relacionados à infecção também são promotores dessa ativação das proteínas de choque. A proteína de choque, nesse caso, ela age como um sinalizador para o sistema imunitário poder agir, para as células desse sistema de defesa poderem combater aquele patógeno. A questão do jejum, da própria restrição calórica, que também é um estresse para o organismo quando ele é feito de uma forma pontual, né, é uma mudança do organismo. E a atividade física também são considerados fatores de estresse que ativam as proteínas de choque. E eles acontecem pelo fato de haver a chamada hormese, que ativa a biogênese mitocondrial, e essa biogênese mitocondrial vai ativar as proteínas de choque e, com isso, vai potencializar algumas funções celulares e é o que promove a longevidade. Então, é por isso que se fala tanto hoje sobre restrição calórica, sobre o jejum intermitente, que nós não vamos entrar agora no caso, porque daria mais uns 3 dias de conversa. Dependendo do paciente, né, ele pode ser ou não submetido a isso, precisa de uma análise bastante detalhada. A atividade física também, como nós sabemos, é promotora de longevidade por causa disso. Ela favorece essa biogênese mitocondrial,
favorece essa resistência, né, celular e essa potencialização das funções celulares. E aqui também entra uma outra questão importante. O tempo de ativação normal do organismo em relação às proteínas de choque é de 6 a 8 horas após o estresse. Então, a partir do momento em que o organismo foi submetido à situação de estresse, ele vai levar de 6 até 18 horas para ativar normalmente essas proteínas de choque. Existem algumas exceções, alguns casos, por exemplo, infarto do miocárdio, já se sabe hoje em dia que ativa proteínas de choque com uma rapidez maior, mas de uma forma geral o que se conhece até então é esse tempo, esse intervalo de tempo de 6 a 18 horas após o estresse. E aí entra também mais um ativo que foi estudado em parceria com a Universidade de Malta e já presente nessa alimentação da dieta mediterrânea há muito tempo, que é o figo, que tem esse nome científico de Opuntia ficus indica, que também eu acredito que alguns de vocês já conheçam. Foi isolado um marcador dele, que tem essa nomenclatura de Texoe, um marcador presente na casca desse fruto. E ele foi isolado pelo seguinte motivo, o que se percebeu é que esse figo da Índia é um dos poucos frutos que consegue crescer em regiões desérticas. Então, e sem a cobertura, sem a proteção de folhas, sem sombra, sem nada. Então, ele está submetido o tempo inteiro a temperaturas extremas, né, porque o deserto, como nós sabemos, durante o dia a temperatura é muito elevada e durante a noite a temperatura é muito baixa. E ele cresce, enfim, de uma forma bastante resistente em um meio estressor por si só. E por isso foi se investigar. O motivo e o que se descobriu é que ele tem até um teor de proteínas elevado e essas proteínas são derivadas dessas proteínas de choque. Foi feito um estudo com humanos que foram tratados com esse isolado, Texoe, né, esse extrato do figo da Índia. Não é extrato bruto, é um extrato que contém esse marcador Texoe da casca. E um paciente foi tratado e o outro não. E eles foram submetidos à mesma situação de estresse. E aí o que a gente percebeu é que foi uma administração via sublingual, vou passar depois as doses e as formas de administração para vocês. E o que a gente percebe é que a pessoa que foi tratada com esse extrato, 15 minutos depois da administração, 15 minutos depois do estresse, ela já conseguiu uma ativação das proteínas de choque bastante significativa e que durou até o 3º dia. Enquanto que o organismo que não foi tratado com esse extrato conseguiu um pico de ativação 6 horas depois do estresse, e teve um outro pico apenas no final do 2º dia. Quando a gente pensa, por exemplo, em presença de patógeno no organismo, em presença de metais tóxicos, esse período de 6 até 18 horas pode ser crucial e pode significar um dano muito grande ao organismo. Então é importante que a gente tenha essa pré-ativação para o caso de uma situação de estresse agudo, né, poder o organismo ter essa resistência maior. Esse outro estudo foi feito com mergulhadores da região da Ilha de Malta, que receberam, 3 dias antes do mergulho, receberam 120 miligramas desse extrato. E o que se percebeu é que o grupo que recebeu, que foi tratado com esse extrato, teve uma melhor resposta cognitiva, e aí vale a pena a gente reforçar que o mergulho é uma situação de estresse muito grande para o organismo, né? A oxigenação é reduzida, a pressão é aumentada, então é uma situação aguda de estresse. Ele foi utilizado exatamente para a gente poder fazer essa mensuração. Então, além de haver uma resposta cognitiva melhor, houve um melhor desempenho físico e também foram medidos os níveis plasmáticos de proteínas de choque da família 70, e o que se percebeu é que os mergulhadores que foram tratados com o Texoe tiveram maiores níveis, né, níveis mais altos dessa proteína de choque. Um estudo similar foi feito com esquiadores no norte da França, que receberam essa mesma dosagem, a mesma forma de tratamento, e o que se percebeu depois, né, ao final da competição, é que eles tiveram uma melhor resposta do sistema nervoso autônomo, ou seja, uma menor variação cardíaca, melhor taxa respiratória, melhor contração muscular, o que resultou no melhor desempenho desses atletas. E aí a gente lembra da questão da ativação da proteína de choque, né?
No momento em que esses atletas foram expostos a essa situação de estresse, que foi atividade física, a gente já teve uma ação mais rápida dessas proteínas de choque, favorecendo o desempenho deles. A conclusão dos dois estudos foi de que esse extrato melhorou o desempenho físico por ter reduzido fadiga e por ter potencializado a atividade do sistema nervoso autônomo desses atletas. Esse outro estudo também bastante interessante foi feito com 5 mergulhadores da Ilha de Malta. Eles receberam 3 miligramas do extrato por quilograma de peso, que dá uma dosagem só um pouquinho maior do que o que a gente tinha visto no slide anterior. E todos foram submetidos com e sem tratamento. Então, o interessante desse estudo é que o mesmo indivíduo fez um mergulho sem ser tratado com o composto e depois um outro mergulho tendo recebido a administração desse composto. E o intervalo entre os mergulhos foi de 3 semanas, para não haver, né, ação em algum deles. E aí o que se percebeu outra questão importante, foram 5 mergulhadores, então eles não foram todos submetidos à mesma administração do extrato em um mesmo mergulho. 3 receberam e 2 não receberam, aí foi feito o mergulho, depois se passaram 3 semanas, aqueles 3 que haviam recebido não receberam o extrato e vice-versa. Por que isso? Para não haver nenhuma interferência ambiental, né? Para não se dizer que o ambiente favoreceu um melhor desempenho ou não. Então, o que se percebeu no final foi que as pessoas que receberam o extrato tiveram altos níveis de proteínas de choque da família 20, em especial a proteína de choque 27, e que não houve diferença nos níveis dessa proteína de choque quando eles não estavam submetidos ao mergulho. Ou seja, a gente viu que tem uma ação importante durante 3 dias, né? Esse composto tem uma ação de até 3 dias, mas sem a situação do estresse do mergulho, não houve ativação dessas proteínas de choque, o que é uma questão bastante importante. De novo. Agora vai. Esse gráfico aqui mostra os níveis plasmáticos dessa proteína de choque. Aqui, para cada uma dessas curvas e dessas siglas, é um indivíduo diferente. Então, esse gráfico é bastante interessante porque a gente vê que sem tratamento, aqui antes do mergulho e depois do mergulho, a gente não percebe mudança nos níveis da HSP27. Só em torno de 2 horas depois é que houve um aumento sem o tratamento com o extrato. Já, olha só, que diferença grande, quando houve tratamento com o extrato, antes e depois do mergulho. A gente percebe que houve uma ativação real dessa proteína de choque durante a situação do mergulho, e não depois. Não apenas depois. Esse outro estudo é bem curioso. Vocês já viram, né? Já perceberam. Ele foi feito com voluntários que receberam bebida alcoólica em uma quantidade grande. Geralmente, quando eu falo isso, tem bastante gente que fala, poxa vida, podia ter sido comigo, né? Isso aqui. Bastante consumo de vinho. Claro, né? Nós nunca vamos recomendar para o nosso paciente utilizar bebida alcoólica. A grande vantagem desse estudo é que eles conseguiram submeter várias pessoas a uma situação de estresse comum. Dificilmente você tem um paciente que não bebe, né? Pelo menos no final de semana. E mais do que isso, foi uma situação muito pontual de estresse, com geração de muito radical livre, de muito processo inflamatório, uma situação bastante pontual. Então, com isso, um tratamento com esse extrato já mostra resultados muito rápidos, né, para a gente. Então, foi depois, 5 horas antes do consumo da bebida alcoólica, do consumo alto de bebida alcoólica, eles receberam 120 miligramas do extrato. E aí depois foram avaliados os sinais de ressaca desses pacientes. Os pacientes que foram tratados tiveram menos sinais de náusea, anorexia e boca seca, também tiveram melhores níveis de glicemia e menores níveis de proteína C reativa, né, relacionada a processos inflamatórios. Então, a conclusão desse estudo é de que o extrato do figo da Índia ativou as proteínas de choque em tempo hábil o suficiente para reduzir a resposta inflamatória e a produção de radicais livres gerados pelo consumo de álcool. E isso refletiu depois em redução dos sinais de ressaca. Então, a gente pensa no paciente que é submetido a qualquer situação de estresse agudo e a gente pode pensar em uma resposta do organismo similar a essa.
A molécula de Tecsoia, como eu falei, foi extraída da casca do Puntia ficus indica. O nome comercial dele é Recovery Nutri, nós temos também na Pharma Special. As principais indicações são para situações de estresse programado. Hoje já se sabe que essas proteínas de choque também favorecem processos de cicatrização. Então, se você pensar em um paciente que vai passar por uma cirurgia, também é interessante. Situações de viagem com mudança de fuso horário, a própria viagem em si, né, o voo já traz uma diferença, né, de pressão que pode prejudicar pulmão e uma série de outros órgãos. Também a sensação do jet lag que é experimentada pelo paciente quando ele vai para algum outro lugar onde tem uma mudança de fuso horário. A gente tem vários casos, até relatos de pessoas próximas nossas, até da própria empresa que utilizam quando precisam fazer viagem com mudança de fuso horário, e elas relatam não ter essa sensação do jet lag, né? Essa sensação de tontura e outras coisas que ele promove também. O pré e o pós-treino também podem ser beneficiados por esse extrato, né, pelo recovery, tanto pela melhora no desempenho, né, durante a atividade física, quanto para favorecer a recuperação muscular e a hipertrofia também. Na sarcopenia, ele também, desde que o idoso ou a pessoa que sofre de sarcopenia pratique uma atividade física, né, dê um estímulo para esse organismo para poder favorecer a síntese de proteína, é interessante também, e para a imunomodulação. Né? Como eu falei, esse extrato ele também serve como sinalizador para o sistema imunitário para poder ativar as células desse sistema para poderem combater infecções, patógenos, enfim. As dosagens, a gente tem uma para administração sublingual, que foi a dosagem utilizada em todos esses estudos que eu mostrei para vocês. Dessa forma sublingual, nessa dose de 80 a 120 miligramas, a gente já viu que há uma ativação por até 3 dias dessas proteínas de choque. Então, a gente recomenda que se use uma dose a cada 3 dias. Mas o que a gente percebeu aqui na nossa prática, no Brasil, é que o paciente tem dificuldade de fazer esse cálculo a cada 3 dias. Então, para isso, a gente tem 2 alternativas. Ou estipular 2 dias na semana para ele consumir, como, por exemplo, para ele receber, né? Como, por exemplo, segunda-feira e quinta-feira, que são 2 dias, né, que você consegue um espaçamento bom e uma atuação boa dele. E isso aqui a gente chama de efeito imediato, pelo fato de ser já uma administração via sublingual. Ou então, você pode administrar uma dosagem bem menor, até porque esse é um produto caro, não é todo paciente que consegue ter acesso. Então, de 30 a 50 miligramas em cápsula, né, para uso oral, você pode até administrar com outros ativos para te facilitar, e aí pode ser feita a administração diariamente. Também é um ativo já comercializado na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo. Para vocês terem ideia, a Força Marinha Americana já utiliza há muitos anos, e eles conseguiram, com a administração desse ativo, reduzir o intervalo de tempo de mergulho para a guarda, e com isso conseguiram uma produtividade, uma resposta cognitiva muito melhor também. Agora vamos falar um pouco de envelhecimento cutâneo, né? Questão estética aí que já tem sido alvo também, tem sido um objetivo, né, dos nossos pacientes, tanto homens quanto mulheres, desgaste ósseo e articular também. Aqui só para a gente falar um pouco de fisiologia relacionada à manutenção de densidade cutânea, óssea, articular, eu trouxe aqui essa imagem da pele, né, desse tecido derme. Com epitélio, com lâmina basal, né, tecido conjuntivo todo, todas as estruturas proteicas, as glicosaminoglicanas, colágeno, fibras elásticas, células de sistema de defesa, enfim. E o que importa para a gente agora é falar dessa célula aqui, fibroblasto. Fibroblasto é responsável pela síntese de matriz extracelular de boa parte da estrutura proteica extracelular, colágeno, elastina, as glicosaminoglicanas. E nos ossos e nas cartilagens, ela recebe um outro nome. Na cartilagem recebe o nome de condrócitos e nos ossos recebe o nome de osteoblastos, com essa mesma função de síntese de estruturas proteicas. A alga marrom, Padina pavonica, que eu citei para vocês lá quando a gente estava falando do endorfil, ela também tem uma ação importante nesses 3 tecidos. É uma alga de alto valor nutricional, já bastante conhecida da dieta mediterrânea também. Encontrada em águas profundas no mar Mediterrâneo,
E ela também foi estudada pelo pessoal da Universidade de Malta, porque o que chamou a atenção dessa alga neles foi o fato de que quando essa alga está submetida a uma situação de estresse, seja por um mar contaminado com metal pesado, ou mesmo em uma situação de desidratação, ela cria como se fosse uma crosta, uma casca maior, que faz com que ela retenha mais água e mais nutrientes. Isso chamou a atenção deles, né, para investigar, e aí a gente conseguiu ver uma ação similar e também importante em organismo. Ela já é reconhecida pelo FDA como alimento há bastante tempo também. Então, o pessoal da universidade descobriu um marcador nela, que recebeu esse nome de maltanedienol, até para remeter à região de Malta, onde ele foi descoberto. E a estrutura química desse marcador é bastante similar à dos estrógenos, nela, em boa parte da molécula. E o que a gente percebeu foi essa ação que essa função do maltanedienol de promover essa síntese de glicosaminoglicana, de melhorar esse meio extracelular, é muito relacionada, é similar ao que o estrógeno faz no nosso organismo. Mas aqui vale a gente reforçar essa parte da molécula que é diferente e que também traz uma segurança de uso para a gente, porque essa diferença química faz com que essa estrutura não tenha afinidade com tecidos como mama, ovário e útero. Então, assim, não é um repositor hormonal. Ela vai ter ação importante em pele, ossos e cartilagem, para aumento dessa densidade, preenchimento cutâneo, redução de osteopenia, de desgaste articular, mas não vai ter essa ação em ovário, mamas e útero. Então, não aumenta o risco de câncer, por exemplo, em mulheres menopausadas. E aí, como eu falei, o efeito, né, é da produção das glicosaminoglicanas, em especial heparansulfato, e de colágeno também, que tem essa ação de preenchimento cutâneo, né, de anti-aging na pele. Esse extrato, ele já é utilizado também via tópica. Tem produtos famosos como o Renil, aquela marca Lancôme também, tem vários itens da linha, tem como ativo a padina pavônica, por essa ação importante em preenchimento cutâneo. E além disso, para pacientes com osteoporose, com desgaste articular, seja um atleta que pratica uma atividade de alto impacto, ou mesmo um idoso com problema relacionado à articulação, tanto para prevenção como tratamento, ela é bastante recomendada. Esse estudo ex vivo com a alga marrom foi feito com células de pele, ossos e cartilagens. Em especial aqui, essas células são de pele humana, elas foram tratadas com o que nós chamamos de Padinactiv, que é o nome comercial dessa padina pavônica, e a gente percebeu um aumento na síntese de desmossomas. Desmossomas são estruturas proteicas que fazem uma espécie de defesa, né, para a pele, defesa do meio externo. Então, essas células foram tratadas com a padina pavônica e a gente percebeu um aumento significativo na síntese dessas estruturas proteicas. E aqui, o que também é bem interessante, nessa outra cultura, essas células foram expostas ao tratamento com a padina pavônica e à nicotina também. Então, foi colocado um fator estressor, né, nessas células, e aí a gente percebeu uma potencialização da síntese das desmossomas na presença da nicotina, o que mostra também uma ação similar ao que a gente tinha observado na alga há um tempo atrás, né? O que os cientistas observaram há anos atrás na alga, que ela, quando em presença de algum fator estressor, ela tem um meio de se defender, que é construindo, né, estruturas que possam garantir a retenção de nutrientes e uma menor exposição ao agressor. Então, o que a gente percebe é que a nicotina, no caso da nicotina, houve esse efeito similar. Aqui, esse estudo ex vivo avaliou a síntese de glicosaminoglicanas em células de derme e cartilagem, ali daquele lado, e aqui em células de derme, ossos e cartilagem. Todas essas células foram expostas ao Padinactiv, foram tratadas com Padinactiv, e elas foram comparadas a outras formas convencionais de tratamento, principalmente para ossos e cartilagem, para aumento de densidade, ou seja, elas foram expostas a estradiol, como se fosse uma simulação de uma reposição hormonal, e expostas também à vitamina D. E, em paralelo a isso, também foi feita uma comparação com situações de estresse. Então, essas células também foram expostas à interleucina 1,
que é uma substância pró-inflamatória. Para que isso? Porque a ideia era comparar tratamentos convencionais para aumento de densidade de ossos e cartilagem com e sem uma situação de estresse. E a gente percebe que nos tratamentos convencionais, geralmente existe uma interferência. Por exemplo, aqui, essas células foram tratadas com estradiol e essas foram tratadas com estradiol em presença de interleucina, ou seja, o fator inflamatório interfere no tratamento convencional muitas vezes. Aqui no caso da vitamina D, também da mesma forma, a presença da interleucina reduziu essa síntese de colágeno. E o que a gente percebe é que com o Padinactive ou foi mantida essa síntese de glicosaminoglicanas e de colágeno e enfim, dessas estruturas, né, que favorecem a densidade cutânea, óssea e cartilaginosa. O que mostra que não há interferência, né? Por mais que o paciente esteja sofrendo um processo inflamatório, esteja com algum estresse no organismo, quando você administra o Padinactive não existe interferência desses outros agressores. Essa foi uma tese de doutorado da Universidade de Malta, da Faculdade de Medicina da Universidade de Malta, feita com mulheres menopausadas que durante um ano receberam o Padinactive, uma média de 400 miligramas por dia, né? Uma variação de 200 a 600. Então, durante um ano, um grupo recebeu esse extrato e outro grupo foi o grupo controle. O que a gente percebeu foi que o grupo que foi tratado não apenas conseguiu manter essa densidade óssea, mas também conseguiu um aumento dela, coisa que a gente geralmente não consegue em uma fase de menopausa, é muito difícil. E o grupo controle teve uma queda já esperada, né, dessa densidade óssea, né, caracterizando a osteopenia e a osteoporose, que a gente já conhece bem também. Agora, falando em termos práticos, né, nós também temos esse extrato de padina pavônica que tem como marcador o maltanedienol. O nome comercial dele é Padinactive Nutri. As indicações principais são para questões relacionadas à pele, né, preenchimento cutâneo, desgastes articulares, tratamento e prevenção de osteopenia e osteoporose. Dosagem. Nós recomendamos de 50 a 200 miligramas. A gente sabe que alguns estudos utilizaram doses maiores, mas de uma forma geral, a gente recomenda essa dose de até 200 miligramas. Uma dose ao dia, longe das principais refeições. Comercializado já mundialmente, como eu falei para vocês, tanto para via oral quanto para uso tópico, ele já é bastante conhecido. E agora vamos falar do último ativo, e esse a gente relaciona a retenção hídrica, calvície e disfunção erétil. O que esses três fatores têm em comum? Eles têm em comum no tratamento o nosso objetivo de melhorar o fluxo sanguíneo. Então, tanto para a retenção hídrica, a gente quer essa melhora para poder eliminar o excesso de líquido, quanto para a calvície, que é interessante a gente ter uma circulação melhor em torno do folículo piloso, para que mais nutrientes sejam levados àquela região e a calvície seja reduzida, quanto também para a disfunção erétil. Claro que é só um coadjuvante, né? A gente não vai dizer que é isso que vai tratar nenhuma dessas questões, mas nós vamos administrar esses ativos para que eles melhorem o fluxo sanguíneo nessas regiões, para que os ativos, os fármacos que vocês vão prescrever possam chegar de uma forma melhor naquela região. E para isso nós temos o extrato de romã marroquina, que é a Punica granatum, nome científico. O marcador que foi isolado é o CAE, ele foi extraído do epicarpo da romã marroquina, especificamente dessa região mais próxima da semente, né, a parte interna da casca que tem um contato maior com a semente. Então não é o extrato bruto da romã marroquina, é o extrato que tem esse marcador. E o que a gente percebe é uma ação antioxidante importante sobre os capilares sanguíneos, nesse sentido de melhora do fluxo sanguíneo. Mecanismo de ação sobre capilares sanguíneos, de uma forma também bastante resumida. A ação antioxidante desse marcador, CAE, exerce uma proteção sobre os vasos sanguíneos, o que vai reduzir excesso de entrada de sódio, de água, né, por osmose até nessa região. Com isso vai favorecer a integridade desses capilares, melhorar o fluxo sanguíneo e favorecer a chegada desse aporte nutricional em folículo piloso e órgãos sexuais, como a gente comentou, e ao mesmo tempo a retenção hídrica. Então, pensar naquela mulher que tem a TPM com muito inchaço, ou até durante a gestação também, ou mesmo
né, sim, TPM, uso de anticoncepcional também favorece inchaço, né, retenção hídrica, então é importante administrar um composto que vai reduzir essa retenção. Lembram que eu falei que tinha apenas um estudo com animais, né, em todos esses ativos que a gente mostrou. É esse estudo aqui. Ele foi feito com camundongos que receberam uma dieta com altíssimo teor de gordura, já para favorecer uma alteração no perfil lipêmico, com aumento de colesterol. Durante 4 semanas, eles receberam em paralelo 6 miligramas desse composto, né, que tem essa sigla CAE. E o que a gente percebeu foi uma alteração na expressão gênica intestinal desses animais. Então, o intestino ficou menos inflamado, teve uma menor produção de interleucina 6 e de ciclooxigenase 2, que são 2 marcadores pró-inflamatórios bastante importantes. E a gente sabe que o intestino é a porta de entrada, né, de muita coisa no nosso organismo. Se ele está inflamado, normalmente boa parte do organismo também já está bastante comprometida. Então, o que a gente percebeu é que os animais que foram tratados, ainda quando eles receberam a dieta hiperlipídica, com a administração em paralela desse extrato, eles tiveram o intestino menos inflamado, muitas vezes até do que o grupo controle, considerando que o grupo controle é um grupo que recebeu uma dieta normal, padrão de laboratório, com teor de nutrientes, de fibras bastante equilibrado. Então, pelo fato de ter essa ação antioxidante importante, ela conseguiu reduzir processos inflamatórios importantes no organismo. Também houve um controle melhor, uma redução, né, de colesterol total. Aqui houve uma redução bastante significativa do colesterol total desses animais e do LDL, que é o que também geralmente é o nosso foco, né, de avaliação na clínica. Esse estudo foi feito com humanos e aí a gente também, durante 14 dias, né, foram 7 humanos com idade superior a 50 anos que receberam 150 miligramas desse composto. Então, o que se percebeu também foi uma redução importante, ainda que só em 2 semanas, uma redução importante de colesterol total, redução de LDL, que também é o que a gente busca, e aqui, aumento de HDL, né, também de uma forma bastante significativa. Agora, para a gente finalizar, a parte mais prática, essa molécula isolada do epicarpo, da romã marroquina, tem o nome comercial de Delinia Nutri. As indicações principais são para retenção hídrica, quando se quer uma ação antioxidante importante relacionada ou a síndrome metabólica, algum outro fator que vocês percebam. Calvície também, disfunção erétil, sempre lembrando que eles são coadjuvantes em todos esses casos, não são eles que vão tratar, vão apenas favorecer a chegada dos fármacos e dos outros ativos nessas regiões comprometidas. Dosagem, 50 a 150 miligramas, também longe das principais refeições, mas a gente não tem também nenhuma restrição quanto ao horário. Também, esse cálculo, né, de equivalência. Para essa dose de 150 miligramas, a gente tem o equivalente a 70 romãs marroquinas ou a 25 xícaras da casca dela. Isso em termos do composto ativo que está presente naquela semente. É um produto também comercializado já de bastante sucesso na Europa há bastante tempo. Agora, gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma questão. Sim? Quando fala longe das principais refeições, como você fala para o paciente? A gente fala longe de almoço, café da manhã, que não seja administrado da forma... Exatamente no intervalo, por exemplo, no meio da manhã. Eles têm dificuldade de lembrar do que estão comendo no que estão fazendo. Se eu for comer antes do almoço, antes do café, faz diferença, é melhor, né, filho? A gente recomenda que seja pelo menos distante de uma refeição. Por exemplo, logo antes de um café da manhã, de um almoço, de um jantar, a gente não recomenda para não ter interferência de outros nutrientes, não ter interferência na absorção. Então, por exemplo, no meio da manhã, se o paciente toma café às 8 da manhã e almoça ao meio-dia, às 10 da manhã, de repente seria um bom horário. Aí 2 horas antes da alimentação, então? Depois, né? Depois da alimentação, do café da manhã. Sim, 2 horas antes do almoço poderia ser também. Ou no meio da tarde, por volta de umas 3 da tarde. Desde que seja distante, porque às vezes o paciente tem aquele costume de consumir logo antes, né, do almoço. Toma alguma cápsula e faz a refeição grande. Isso a gente não recomenda para não ter nenhuma interferência na absorção, né? Porque é um momento em que a gente vai ter uma absorção maior de outros nutrientes. Então, para não ter interferência nesse processo de absorção. Tá bom?
Mais algum? Sim. Você estava falando nesse último trabalho, você falou do colesterol total, o HDL, que seria aumentar os triglicéridos. Você dá uma comentadinha? De triglicéridos, a gente não percebeu uma mudança muito significativa. A recomendação maior é para controle de colesterol. Controle de triglicéridos, a gente só deixou os dados, até porque nem só os dados totalmente positivos, né, devem ser expostos. É importante até saber que não houve tanto resultado em relação a triglicéridos. Desculpa, não ouvi. Eu posso te passar esse dado de porcentagem que nós temos na planilha, não temos ele aqui no gráfico, mas eu posso te passar, se puder anotar meu contato, eu te mando com certeza, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Tá, nós vamos convidar vocês daqui a pouquinho para um coffee. Nós temos hoje uma parceria com o pessoal da Chocolife que está aqui. Nós trouxemos alguns desses ativos que eu mostrei para vocês, junto com recipientes que a gente sabe a importância de manipular ativos que vão trazer resultado para o paciente, mas a gente sabe que se o recipiente não tiver uma boa qualidade, não vai ter o mesmo efeito. Então, o pessoal da Chocolife já é parceiro nosso, está aqui a Ana, nutricionista, que vai falar um pouquinho para vocês, e depois vocês vão poder degustar todos os shakes e os bombons que eles trouxeram aí, já da linha funcional também, que agrada muito aos nutricionistas e eu acredito que os médicos também, né? Vamos lá. Obrigada. Bom dia a todos. Alguns já me conhecem, eu sou a Ana, nutricionista da Chocolife. Chocolife, alguns conhecem, outros não. Levantem a mão, por gentileza, assim como a Gabi fez. Quem já conhece Chocolife? E alguns ainda não conhecem, né? Então, Chocolife, nós trabalhamos com alimentos sem açúcar, sem glúten, sem leite, aí eu falo tanto da proteína do leite quanto da lactose, sem soja, sem gordura trans. Então a gente exclui qualquer ingrediente que possa causar alguma alergia alimentar, tá? Então sempre no conceito da nutrição funcional. E aí nós temos tanto os produtos acabados como as bases de manipulação, então, que a gente trouxe aqui hoje com os ativos da Farm Special, né? Como a Gabi comentou, é bem complicado quando você trabalha com um recipiente que não tem uma qualidade tanto nutricional quanto também de sabor, né, que favorece a adesão ao tratamento. Então é bem importante a gente trabalhar com uma base, né, tanto de valor nutricional quanto saborosa também, que seja condizente assim com o ativo. Então hoje a gente trouxe 3 fórmulas de chocolate, uma com shake e uma com proteína. Eu vou simplificar aqui para vocês, para não me estender muito, mas a gente tem outras bases, tá? Tem a Rita, que é a nutricionista da Chocolife, depois se vocês desejarem receber visita dela também, ela pode explicar um pouquinho melhor, tá? Mas hoje a gente está ali, podem tirar dúvidas, tá? Então, só explicando o que a gente tem hoje. Base 50% cacau, base 70% cacau e base 57% cacau com proteína. Tá? Então, todos os chocolates são naquele conceito, zero açúcar, glúten, leite, soja. 50% cacau é perfeito para quem consome um chocolate ao leite, que ainda não está acostumado com chocolate com alto teor de cacau. É um chocolate muito suave de sabor. O 70%, um pouquinho mais amargo. Nós temos também o 71%, que aí é um pouquinho mais amargo ainda, mais intenso no sabor e adoçado só com estévia. E o outro que nós temos aqui é com proteína de arroz e ervilha, tá? Então é um chocolate proteico. Você pode ter um aporte de proteína num momento à tarde, né? Assim como a Gabriela falou dos ativos, pode ter um bombonzinho com endorfil, né? Para reduzir TPM, reduzir os sintomas de TPM, toda aquela questão de ansiedade. E ainda tem um aporte proteico, tá? Esse é 57% cacau. Então, como eu falei, né, para aumentar a adesão ao tratamento, é muito interessante que você tenha uma base gostosa. Vocês vão provar, muitos já conhecem, que o nosso chocolate é bem saboroso, bem gostoso, porque é importante essa questão, tá? Aí nós temos também um shake, que é substituto parcial de refeição, é a base de colágeno hidrolisado, é o único produto da Chocolife que não é vegano, tá?
Então, a base dele é colágeno hidrolisado, proteína de arroz, 22 vitaminas e minerais quelados, é o shake hipoalergênico. E mais as fibras prebióticas. A gente trabalha com 3 tipos de fibras, totalizando 7 gramas por porção. Então, é um momento de você prescrever um café, um desjejum, um lanche da tarde ou até mesmo uma ceia, tá? Vai proporcionar saciedade para o paciente e ainda pode colocar um ativo. Aqui a gente fez com delinha? Não, com endorfil, né? Com endorfil. E assim você pode utilizar qualquer um outro ativo. Recovery a proteína. Pode utilizar qualquer um outro ativo, o Padina, que a Gabi comentou, vários ativos você pode incluir. É uma base hipocalórica, apenas 60 calorias por porção, então para paciente que está em dieta para perda de peso ou até mesmo controle, é uma ótima base, tá? E nós temos a outra base de proteína, que aí é proteína vegana, é proteína de arroz e ervilha. Em uma porção, tem 24 gramas de proteínas, tá? Então, a gente tem ali o complemento, arroz e ervilha, perfil de aminoácidos fica perfeito. Em uma porção, a gente tem 24 gramas de proteína, 5 gramas de BCA, 4,8 de glutamina, 2,2 de arginina, 2,2 de leucina. Todos os aminoácidos a gente tem um perfil bem equilibrado, porque uma completa a outra. Não, essa é a base do chocolate proteico. Em 40 gramas de chocolate tem 8 gramas de proteína. Tá? O que eu comentei é a proteína em pó, que aí é a proteína pura. E hoje a gente está demonstrando todos os sabores natural, para que vocês consigam perceber também o sabor dos aromas da Freelau, que é da Farm Special. Tá? Então, no shake a gente utilizou o aroma de morango, e na proteína, o aroma de cookie de baunilha, tá? Os chocolates, 50% ele tá puro, o 57% proteico tá com aroma de laranja e o 70% está com aroma de morango, tá? Então, para vocês perceberem também o sabor do aroma, que fica muito sutil, mas acaba agradando um pouquinho mais o paladar do paciente. Nós também temos as saborizadas, então se de repente não gostar desse sabor do aroma, por exemplo, o paciente não gosta de morango, nós temos as bases saborizadas também, tá? A proteína tem chocolate com especiarias, tem café com chocolate, tem baunilha, o shake tem baunilha, chocolate. Então, dependendo ali do paladar do paciente, você pode utilizar o aroma desejado, tá? Temos também base de pasta de amendoim, de repente para um pré-treino, é bem importante, bem interessante. Acredito que eu falei de tudo. Temos um achocolatado, 45% cacau, para pacientes infantis é bem legal, para criança. Ele é 45% cacau, no mesmo conceito, tá? E nós utilizamos a stevia como adoçante. Quem já conhece a Chocolife sabe que a gente utiliza apenas o rebaldeosídeo A. Então, é aquela fração doce da stevia que não deixa nenhum residual amargo, tá? E essa é a nossa preocupação maior, tanto da parte científica, em ter uma matéria-prima de qualidade, né, que vai acrescentar um benefício para o paciente, quanto também do sabor, porque é interessante a gente sempre associar essas duas questões, tá bom? Estamos ali, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade.